Fala, viajante! Cê tá bom? Depois da Tailândia e de Bali, chegou a hora de entrar no Camboja. E a minha porta de entrada é Phnom Penh, uma cidade que quase ninguém coloca no roteiro, mas que guarda choques, contrastes e histórias pesadas que você precisa ver com os próprios olhos. Esse é o primeiro vídeo do Camboja e já começa no caos dessa cidade. Bora! Logo de cara, essa cidade já mostra o ritmo dela. O trânsito parece um videogame sem regras. Tuk-tuk pra todo lado. Buzina que não para. E a sensação de que ninguém vai sobreviver a essa bagunça. Mas no final, tudo flui. E aí vem o contraste. No meio desse caos, de repente, aparecem esses prédios coloniais franceses. A arquitetura europeia no coração do Camboja. Lindão, né? Sim, mas ao mesmo tempo totalmente desconectado da realidade das ruas em volta. É só atravessar a rua e você já está de frente com o Mekong. Isso aqui não é só um rio, ele é a espinha dorsal de toda a região. Mais de 60 milhões de pessoas dependem dele para pescar, comer, se transportar e até trabalhar. Como nas dragas que retiram a areia do fundo. É o que sustenta cidades inteiras, mas também mostra a desigualdade. De um lado, barcos luxuosos atracados, servindo como restaurantes. Do outro, famílias vivendo em canoas improvisadas. E o trânsito? Esse não dá trégua, ele é bem complexo nessa cidade. Seguindo o caminho, esse templo aparece no meio da avenida. Escadaria grande, telhado dourado, gente ali parando para foto, é super bonito. Mas funciona quase como um cartão de boas-vindas para quem vai em direção ao centro. Local bonito e extremamente cuidado. Mas, na sequência, a cena muda. Carrinho de cana-de-açúcar na calçada. Suco barato que mata a sede. E aí, viajante, na sua cidade, como chama isso? O portão já impõe respeito. Um guerreiro em posição de defesa, o brasão real cravado no ferro e imponente. É como se fosse um lembrete de que aqui dentro está o centro do poder do país. Conforme eu me aproximo, a praça vai ganhando vida, pombos tomando conta do chão, gente caminhando sob o sol pesado, turistas tentando registrar cada detalhe, pessoas tentando achar um espacinho ali no meio do trânsito para atravessar a rua. E é nesse movimento que o cenário se abre. De um lado, o calor sufocante, do outro, o trânsito que nunca para. E no meio disso tudo, vai cada vez mais surgindo o Palácio Real. Você não imagina o calor que tá aqui. Umas 9 horas da manhã, tá mais de 30 graus. Não tem tanto sol, mas tá abafado. No horizonte, o telhado dourado não aparece como enfeite, mas como lembrete de quem sempre esteve no centro do poder. A praça pulsa movimento. Famílias tentando ali aliviar o calor, comprando sorvete, crianças correndo e vendedores disputando a atenção. Os pombos por aqui tomam conta da cena. Uns estão espalhados pelo chão, outros ocupando até o telhado dourado. E no meio disso, um homem com uma gaiola cheia de aves presas. É quase um retrato do país. Liberdade e controle dividindo o mesmo espaço. Esse complexo foi construído
entre 1866 e 1870 pelo rei, marcando a transferência da capital para cá, para Phnom Penh. Desde então, foi remodelado por sucessores e passou por turbulências históricas, mas sempre continuou como símbolo da realeza cambojana. Hoje, o palácio permanece como residência oficial do rei em muitos momentos, embora parte dele seja restrita ao público. O que você está vendo agora já não é só estética, é o reflexo de poder, símbolo de um passado que molda o presente e que você está prestes a cruzar o limiar desse monumento. A fila é grande, mas o que chama atenção é a bilheteria, mais de $10 para entrar no Palácio Real. E antes mesmo de cruzar o portão, as regras já deixam claro: nada de bermuda, nada de isqueiro, entre outras coisas. Aqui atrás está o Palácio Real, a principal atração turística aqui da cidade. A entrada custa $10. É caro para o padrão do Camboja. Eu optei por não entrar. Esse valor é mais caro do que eu estou pagando por noite no hostel, para você ter uma ideia. E outra, a maioria dos prédios você não pode entrar. Então, não vale a pena o gasto só para ver jardim, para quem está viajando no modo econômico. Pelo lado de fora, o palácio parece estar muito bem cuidado. Se você está com verba sobrando, manda bala. Comenta aqui depois falando o que você achou. Fala aí, viajante, você encararia esse rolê? Deixa um comentário aí no vídeo. Essa desigualdade se explica pela própria história recente. Décadas de guerra, genocídio e instabilidade política. O Camboja ainda tenta se reconstruir, e isso é visível em cada detalhe aqui na capital. E essa história eu vou te contar em um próximo vídeo. Então, fica ligado no canal. E mesmo sem entrar, dá para espiar o que acontece por trás dos muros. Pelas grades surgem edifícios com detalhes dourados, esculturas de elefantes e torres imponentes. De fora, a cena parece impecável, mas a câmera revela a distância. Eu continuo do lado de cá. E ao fundo, 2 guardas de vigilância reforçam que essa não é uma visita qualquer. É um espaço de poder. O Palácio Real funciona como um cartão postal oficial do Camboja. Não importa onde você vá, os tuk-tuks estão sempre ali, parados na esquina, abordando o turista, vindo de longe só para oferecer corrida. Fazem sinal, puxam conversa, não desistem nunca. E aqui é impossível não ser parado. No, take me, I take you free, but you give your shoe to me when finished. No, it's very complicated for me. Also, not your shoe, also your camera. I'm from Brazil. Say hello to Brazil. Hello, Brasilia. What? Brazil, how many languages you speaking? Português. Portugal. Português. Português. Yes. Os tuk-tuk aqui, a cada esquina eles te param. É impressionante, mas existe uma grande diferença que eu vi nesses outros países que eu estava passando. Aqui eles trocam uma ideia, eles realmente dão dica, eles não só tentam empurrar um tour ou você pegar um transporte com eles. Eles realmente trocam uma ideia com vocês, como esse tiozinho que eu acabei de conversar agora. Show de bola, Camboja está surpreendendo. Saindo do brilho do palácio, e em poucos metros a cidade vira outra. Na beira do rio a rotina é dura, gente dormindo no chão. No trânsito, criança tenta se virar sozinha com cadeiras de roda. E nas ruas mais simples, o improviso continua. Motos para tudo que é canto, roupas penduradas em gaiolas. Que coisa doida! Esse contraste é o que me leva até o Mercado Central. Ó que doideira! Aqui não tem muito semáforo, não tem faixa de pedestre, é tudo uma loucura. E eu tô passando numa avenidona aqui, ó.
É muito doido. E tá tudo certo, porque a turma se entende aqui e consegue andar. Eu vi alguns semáforos, mas só em algumas grandes avenidas, mas também bem pouco, viu? De fora parece bagunça, mas aqui existe uma lógica invisível. Eles já sabem como se encaixar no fluxo. Não é sobre regras pintadas no chão. O Mercado Central não é apenas um ponto de compras, é um marco da cidade. Inaugurado em 1937, em plena era colonial francesa, foi pensado como um símbolo de modernidade. A grande cúpula amarela no centro e 4 corredores que se abrem como braços para todos os lados. Aqui, o que impressiona não é só a arquitetura, mas o que ele abriga. Aqui cabe de tudo: temperos, roupas, até pedras preciosas e barras de ouro. Esse contraste é a cara do Camboja, um país onde sobrevivência e ostentação caminham lado a lado. O ouro, em especial, tem um peso enorme. Não é apenas investimento, é tradição cultural. Famílias guardam joias como símbolo de segurança, de status, de história. E o mercado se torna esse espaço onde o cotidiano mais simples se encontra com o luxo mais reluzente. Que legal que é aqui, viu? Muito legal. E é por isso que o Mercado Central não é só um lugar de compra e venda. É um retrato vivo de Phnom Penh. Diversidade, negociações intensas e uma energia que não para. É aqui que a cidade revela outro de seus corações. Depois do brilho das joias, o mercado mostra outro tesouro: a comida. Os corredores explodem em cores com bancas de frutas tropicais, cada uma mais chamativa que a outra. Aqui não é só comércio, é cultura em estado puro. O cheiro aqui na parte das frutas, top. E as frutas também impressionam pelo tamanho e pela fama. A jaca, enorme, cortada em gomos, é presença comum nas bancas. Agora, o durian divide opiniões. É considerado o rei das frutas, mas tem um cheiro tão forte que muita gente não suporta. E claro que eu tinha que garantir. As frutas são muito bonitas aqui. Nessas duas frutas, sou turista, né? Paguei a média de $1, mais ou menos R$5,50. No começo, parece só mais uma praça de alimentação. Espetos de frutos do mar, peixes, lula, camarão. O tipo de comida que qualquer viajante encara sem pensar duas vezes. Aqui, comer não é só matar a fome, é encarar de frente a história de um povo com sabores que vão do confortável ao impensável. Isso tudo em questões de segundo. É só dar alguns passos e o mercado muda de tom. As bancas deixam de vender o previsível e passam a exibir aquilo que provoca curiosidade e até medo. Grilos gigantes com pimenta, bichos da seda fritos e no auge dessa experiência, tarântulas inteiras, fritas e crocantes. Depois dos insetos e aranhas fritas, o mercado revela um lado ainda mais cru. Nos corredores, animais vivos dividem espaço com quem passa. E de repente, a cena que poucos turistas querem ver, o abate acontecendo ali, à vista de todos. O choque é imediato, mas aqui não existe encenação, é o ciclo da alimentação acontecendo sem filtro na sua frente. Enquanto sigo, encontro aves sendo depenadas,
homens e mulheres trabalhando sem parar, como se fosse rotina, e de fato é. Essa é a engrenagem que abastece as bancas de comida da cidade toda. E logo adiante, o contraste muda o clima. Legumes frescos, temperos coloridos, corredores cheios de cheiro forte. É duro, é intenso, mas é também a forma mais real de entender como as coisas funcionam por aqui. Aqui você consegue sentir de verdade como que é a cultura, conhecer um pouco da alimentação, sentir os cheiros, é bem legal. Por aqui, a comida não chega embalada, chega em processo. É duro de ver, mas é também um retrato de uma cultura que encara a alimentação de forma direta, sem esconder o que está por trás do prato. E é nesse ponto que a cena mais pesada ganha outro sentido. O que parece brutal para quem vem de fora, aqui é apenas rotina. Mulheres, homens repetem os mesmos gestos todos os dias, transformando o trabalho duro em sustento. Não existe espetáculo, existe necessidade. E quando a gente entende isso, percebe que essa parte do mercado é mais do que choque cultural. Depois de caminhar pelos corredores mais pesados do mercado, daqui de cima, a cidade parece outra. O Mekong segue ali, imenso. Os barcos deslizam como se a rotina fosse calma. E no gramado, até as crianças brincam sem pressa. Só que essas imagens não apagam o que vimos antes. Elas se completam. A mesma cidade que expõe a dureza do abate em plena feira também oferece um pôr do sol tranquilo à margens do rio. Phnom Penh não se resume a um lado só. Ela é feita desse contraste constante, sobrevivência sem filtro e pequenos momentos de normalidade. E é nessa mistura de extremos que a cidade se revela de verdade. Essa não é a cidade mais bonita do Sudeste Asiático, mas é um retrato real do Camboja. Desigualdade, caos e autenticidade. É a porta de entrada para entender realmente como funciona o país. E essa foi só a primeira impressão. Viajante, já deixa o like e se inscreve no canal que logo vem mais vídeos.